Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua atenção e pelo teu acompanhamento aqui junto ao canal. Fico contente em retornar às minhas atividades, ainda que não seja intensa, por algumas situações desfavoráveis no momento, mas vamos aqui engrenar a marcha e vamos retornar às nossas práticas e teorias de iniciação ao Blender 3D. Neste tutorial eu vou utilizar um exemplo aqui simples, usando o recurso de partículas para fazermos o efeito que pode te ajudar em alguma ideia aí junto ao seu projeto. Nós vamos inicialmente aproximar com o zoom do mouse, que é aquela rodinha do meio, e vamos selecionar o objeto cúbico com o botão direito. Vamos dar a tecla X. Com o X a gente consegue apagar esse cubo, e aqui onde eu tenho um cursor, com Shift A, que é o atalho de adição de objetos, nós vamos adicionar uma mesh do tipo Plane. Temos aqui o plano adicionado, vamos dar um S de escala para fazer com que esse plano seja aumentado. E nós já vimos que para podermos emitir partículas a partir de um objeto ou de sua malha, a gente pode vir aqui na barra de propriedades e buscar o ícone que representa os efeitos de partículas. Vamos lembrar que é aquele ícone em forma de 4 estrelinhas. Clicando com o botão esquerdo, nós temos aqui a possibilidade em adicionarmos com o sinal de mais ou então clicando em New, um sistema de partículas junto à malha. Veja que o programa já coloca aqui um nome denominado Particle System, que é um nome padrão, mas se eu quiser alterar esse nome, basta eu clicar 2 vezes aqui na palavra, eu posso, por exemplo, digitar um outro nome qualquer. Vou mantê-lo aqui com o nome Particle System. Quando nós adicionamos o efeito de partículas junto à malha do objeto, nós vamos notar que aqui na barra de animação vai surgir uma linha vermelhinha, bem assim, transparente, aqui na parte inferior da timeline. Isso significa que o efeito foi aplicado e que ele tem uma animação promovida por esse efeito. Se dermos o Alt A ou clicarmos aqui em Player, vocês vão ver que a animação dessas partículas começa a proceder e o objeto espelha um monte de partículas aqui de sua superfície. Se vocês notarem bem, vocês vão ver que essas partículas elas estão caindo no sentido gravitacional. Isso porque, se nós viermos aqui nas propriedades de partículas atribuídas ao plano e rolarmos a barra de rolagem das propriedades, nós vamos ter uma guia chamada Field Weights. Essa guia representa os campos de força. Clicando nela, nós temos aqui, rolando mais a barra, algumas forças ou campos de força que incidirão sobre o efeito. Entre esses, nós vamos notar que temos a possibilidade de mexer nesse slider. Quero lembrar vocês que os sliders são caixas deslizadoras. Então, o Gravity tem um valor de número 1. Isso quer dizer que essa animação, que é essa taxa vermelha aqui de baixo, vai fazer o efeito de partícula, fazendo com que elas caiam em direção ao solo, que é o efeito gravitacional, segundo as leis de Newton. Para nós mudarmos isso, basta que a gente clique no slider do Gravity com o botão esquerdo e usemos o valor, por exemplo, 0. Com isso, o que nós estamos dizendo aqui é que nós estamos tirando a gravidade do efeito. Dando o Alt A ou Play, vocês vão ver que as partículas já não caem, elas começam a subir. Mas notem que há outra situação aqui um tanto esquisita. Essas partículas começam a ser expelidas e vão começando a sumir em determinado ponto. Por que isso, Luciano? Vamos lá entender. Se vocês rolarem a barra de rolagem para cima e chegarem aqui nessa guia denominada Emission, que é a emissão, vocês vão ver que eu tenho uma opção aqui chamada Lifetime. Esse Lifetime aqui significa que é o tempo de vida com que essas partículas serão visualizadas por nós que estamos de frente aqui ao projeto. Então, veja que nós estamos utilizando 50 frames. Isso diz que cada partícula será visibilizada durante 50 frames. Para nós aumentarmos esse tempo de vista dessas partículas, por exemplo, eu posso clicar aqui no slider do Lifetime, com o botão esquerdo, e botar um valor maior. Vou colocar aqui 250. Vou dar o Enter. Veja que se eu retornar agora ao ponto 0 do frame 1 e der o play novamente, as partículas começam a ser vistas de forma mais demorada. A gente consegue perceber elas subindo mais alta. Bem, para esse efeito aqui, que nós vamos tentar entender usando as configurações, nós vamos diminuir esse número de partículas emitidas.
Vejo que aqui nessa opção Number, eu estou utilizando 1000 partículas, ou seja, eu estou emitindo 1000 partículas da superfície. Não é isso que eu quero. Eu quero diminuir esse número de 1000 para 10, por exemplo. Então, clicando com o botão esquerdo no slider, eu posso botar o valor 10 e dar o Enter. Veja que se eu voltar a estaca zero agora, quando eu der o Player, apenas 10 partículas serão emitidas aí pela superfície do objeto nesse tempo. Vamos então ver o que é que a gente pode fazer para mudar essa visibilidade dessas partículas que estão sendo emitidas. O que isso quer dizer? Se nós viermos aqui nesse projeto e dermos uma renderização, com o F12 ou clicando aqui em cima em Render Image, vocês vão ver que essas partículas elas são representadas por esses halos, que são esses pontinhos luminosos. Isso deve-se ao fato de que quando a gente vem aqui na barra de propriedade de partículas, na opção chamada Render, que é a guia, vocês vão notar que eu estou utilizando aqui essa opção halo marcada, ou seja, eu estou vendo esse efeito desses objetos em forma de halo. Então, por isso que ele sai desse ponto. Se eu mudasse, por exemplo, para Line, se eu clicasse aqui em Render, vocês viriam, em vez de halos, essas linhas que estão aparecendo aqui na superfície. Tá, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dar um ESC para sair da renderização. Nós vamos aqui vir na camada de número 2. Basta que a gente venha aqui no seletor de camadas, está vendo? E clique nesse segundo ponto aqui. Veja que aqui na camada número 2 eu não tenho objeto nenhum. O que eu vou fazer é criar um objeto para utilizar como o efeito que eu quero aí na explicação. Então vamos criar inicialmente com Shift A um objeto mesh do tipo Cylinder. O Cylinder foi criado. Ao mesmo tempo, vamos digitar novamente o Shift A e vamos criar uma mesh do tipo Cone. O cone já está introduzido aqui. Vocês vão ver que o manipulador dele já está selecionado. Eu vou encostar o cursor na seta azul com o botão esquerdo, pressionar o botão esquerdo do mouse e vou arrastar o cone para cima. Vou deixá-lo mais ou menos aqui nesse ponto. Vamos dar um S de escala para aumentá-lo um pouquinho e vamos fazer como se fosse uma cabeça de um foguete ou uma ponta de uma seta aqui. Pronto, nós vamos agora unir esses dois objetos, transformando o cilindro e o cone em um objeto só. Basta eu selecionar um dos dois com o botão direito, segurar a tecla Shift e selecionar o segundo objeto. Usando o Ctrl J, eu consigo unir os dois objetos. Para centralizar o ponto de origem dos dois objetos unidos, eu venho aqui em Set Origem, na lateral esquerda, e clico na opção Origin to Geometria, que significa que os pontos são posicionados no centro dos dois objetos. Bem, o que é que eu vou fazer para usar esse objeto aqui? Nós vamos voltar para a camada 1, onde nós temos o nosso plano com efeito de partículas, e vamos ver que aqui nas propriedades de partículas, selecionando o objeto, na opção Render, em vez de usar a opção Line, eu vou utilizar a opção denominada Object. Vocês vão notar que aquele objeto que está na segunda camada, vamos voltar aqui para a segunda camada, eu vou selecioná-lo com o botão direito, vamos vir aqui na Alt Party, vocês vão ver que eu não nomeei ele, ele continua com o nome Cylinder, apesar de que são os dois objetos fundidos. Então, clicando aqui em Cylinder, vocês vão ver que o objeto aqui é denominado de Cylinder. Então, voltando para a camada 1, selecionando o plano, o objeto que nós vamos selecionar aqui, nessa opção Render Object, para utilizar como referência no efeito da partícula, nós vamos clicar no cubinho e vamos escolher quem? O Cylinder. Veja que o objeto agora toma a forma de quê? De setas. Se nós quisermos aumentar o tamanho desses objetos, nós podemos vir aqui em Sizer, clicar com o botão esquerdo e vamos aumentar, a gente dá um tamanho maior a esses objetos. Bem, vamos fazer alguma coisa diferente agora. Nós vamos então dar uma rotação nesse plano pelo eixo X em 90 graus. Então, RX 90. Se voltarmos ao passo zero da animação e dermos o Alt A, vocês vão ver que o objeto ele começa a sair em direção à normal do objeto, para onde a face está apontando, tá vendo? Mas nós vamos mudar isso. De que forma? Vamos voltar aqui na barra de rolagem.
Tá vendo que eu estou utilizando aqui a opção, eu não sei falar o inglês dessa palavra aqui, é jittered ou jittered, sei lá. Tá, eu vou mudar dessa opção para a opção grid. Veja como eu consigo alinhar todos os objetos e se eu der a iniciação, vocês vão ver que ele começa a fazer esse efeito aqui diferente. Então já é um efeito legal que a gente pode fazer aqui para criar uma condição aqui especial no projeto. Mas se eu quiser, por exemplo, mudar a cor do objeto em forma de ponta, nós voltamos à camada 2, selecionamos. Deixa eu puxar aqui para cima para melhorar um pouquinho. Vamos criar um material para ele, New. Botar aqui, por exemplo, uma cor de fuse do tipo Blue. Vamos voltar para a camada 1. Então vamos ver. Se eu movimentar com o Play aqui, vocês vão ver que eu crio esse efeito aqui interessante. Selecionando o plano, nós vamos ter, voltando para as partículas, outras formas de mudar um pouquinho o efeito como esse aqui irá acontecer. Por exemplo, em Rotation aqui, tá vendo nessa opção Rotation, eu posso selecioná-la, clicar na setinha esquerda, e se eu der animação, vocês vão ver que eu tenho alguns efeitos distintos. Por exemplo, se eu aumentar esse valor aqui de Phase, eu crio efeitos distintos. Se eu quiser dar um random aqui, eu crio outro efeito interessante. Se, por exemplo, eu quiser dar um random, eu crio mais efeito interessante aqui no efeito de partículas que eu atribuí. Então eu posso, por exemplo, também, se eu quiser criar uma animação básica aqui, se nós dermos um render, nós vamos ter algo parecido com isso, né? Faltando um pouquinho de luminosidade aqui, vou colocar algumas lâmpadas. Eu já tenho aqui pré-definidas, só vou ativá-las. Vamos ver aqui no render, vocês vão ver algo parecido com isso, tá vendo? Eu tenho uma luminosidade maior. Através dessas opções aqui, velocity, tangente, aqui, se eu modificar esse valor de tangente, nota que quando eu der a animação, ele começa a criar algumas diversidades no efeito criado. Eu estou dando um valor de tangente aqui. Se eu quiser colocar o valor 0 aqui de tangente, por exemplo, quiser aumentar a rotação, ou eixo X, ó, eu posso ir alterando esses valores aqui de configurações e vou criando uma diversidade de variações para fazer um trabalho aqui bem legal. Então eu posso voltar, tá vendo? Essa opção aqui. Posso também utilizar essa opção Hexagonal Grid. Então é bem interessante a gente utilizar aqui as partículas para fazer algumas coisas úteis aí com formas. Nós não ficamos só nisso aqui. Se, por exemplo, eu quiser fazer com que esse plano suma da renderização, nós podemos vir aqui em Render, tá vendo? Com o plano selecionado, a gente desativa ou desabilita essa opção Emerer aqui, que é o emissor. Então nós só vamos ver aqui os foguetinhos. Lembrando a vocês que esse plano só vai ser visto aqui no modo de visualização, mas se vocês derem a renderização, o plano já não existe mais. Então vocês podem montar algumas formas bem legais aqui, usando esse efeito aqui de partículas. Bem, espero que vocês tenham entendido aqui a funcionalidade. Lembrando a vocês que vocês podem mexer em qualquer configuração dessa e criar, de acordo com a sua necessidade, os efeitos que são favoráveis aí a alguma coisa que vocês tenham de interesse. Experimente aí fazer um objeto esférico, um objeto quadrado e vão usando a criatividade para fazer formas diversificadas. Forte abraço e até o próximo tutorial.